E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do livro de Esther. E hoje nós vamos ler o capítulo 4. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas, para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanto à prata, Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu irmão morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A posição de quê? Rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E o tema da palavra de hoje é o chamado para o propósito em tempos de crise. Todas nós vamos passar por tempos de crise em nossas vidas. Se você ainda não passou, você vai passar em algum momento, seja diretamente ou indiretamente. Você pode estar em uma situação de crise de outras pessoas, mas de alguma forma encosta em você. E Esther estava justamente dentro de uma crise. Uma crise aonde? Para com o seu povo. Vamos recordar lá do contexto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O que estava acontecendo aqui? Foi dado um decreto do rei e o próprio Ramã, que era aquele primeiro oficial que estava logo abaixo do rei, é aquele que nós determinamos que é o anticristo ali, né? Aquele o que traz totalmente o oposto ao povo judeu. Ele faz a cabeça do rei para que o rei determine um decreto para acabar com os judeus, exterminá-los, matar todos eles. Quando isso chega aos ouvidos de Mardoqueu, lembra quem era Mardoqueu? Mardoqueu era o primo de Esther, que ela foi criada por ele, porque ela era uma órfã. Sim, ela era uma mulher improvável, ela era uma mulher que veio de um contexto familiar ruim, sem pai, sem mãe. Ela foi criada por um primo, um homem. Esta mulher, ela entra no palácio e ela está ali dentro. Então, essa situação começa a girar e acontecer, e ela é posicionada estrategicamente por Deus, porque o Senhor, ele posiciona cada um de nós estrategicamente em lugares distintos, mas a gente precisa sempre estar atenta ao que Deus quer falar através dessas posições que nós nos colocamos. E Esther está justamente ali falando assim, não, mas
se eu for até o rei e ele não estender o seu cetro, eu vou morrer. Porque essa é a lei. O que ela está fazendo ali? Ela está colocando o seu corpo para fora. Ela está dizendo assim, eu não vou poder ajudar nessa situação, Mardoqueu. Não me mete nisso. Sabe aquelas coisas, aqueles pedidos de familiar, que você fala assim, não me mete nisso? Aí ele vira e fala assim para ela, olha, se você não se posicionar, a situação vai ser prejudicada não só para o povo judeu, mas quando se prejudicar o povo judeu, Deus vai vir em favor do povo judeu. Mas pode ser que você seja morta. Aí pegou no calo de Esther. Então, perceba que até Esther, sendo uma mulher judia, direcionada por Deus, titubeou. Por que ela titubeou? Porque quando o cerco aperta, ninguém quer estar no meio do fogo. A gente quer logo, me tira disso. Não, eu tô fora disso aí. Me bota disso aí. É ruim de eu chegar lá. É ruim de eu falar com ele. É ruim. Põe outra pessoa, não põe eu não. Mas vai ter hora que é você que vai ter que entrar no fogo cruzado. E aí, Esther falou assim, já que não dá para eu fugir, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Primeiro, a reação foi, eu quero fugir da confusão. Eu quero fugir do contexto que está acontecendo ao meu redor. E essa é a reação natural quando nós não estamos pensando que o Senhor que vai na frente, né? A nossa reação inicial qual é? Não dá para mim. Senhor, não podia ter sido mais levinho o negócio, não? Por que sempre comigo isso aqui, gente? De novo, um negócio difícil assim? E às vezes a gente olha para as situações da nossa vida e a gente fala exatamente isso para Deus. Senhor, por que comigo é sempre tão difícil de chegar nas coisas? É sempre tão difícil de alcançar? E, na verdade, Esther ali, ela estava justamente falando isso. Porque eu, agora que eu cheguei aqui no reino, agora que eu posso desfrutar de estar no palácio, agora que eu posso receber o agrado do rei, eu vou me meter com ele para eu desagradar o próprio rei? Só que ali, Mardoqueu entra como alguém que dá uma alfinetada nela. Sabe aquela alfinetada, que se você não ouvir aquela alfinetada, você fica no mesmo lugar? Ele é aquela pessoa que faz assim, Aí ela, ok, entendi. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a atmosfera ao nosso redor. A gente precisa reconhecer o clamor que está acontecendo na comunidade que nós estamos. E é muito interessante que, às vezes, a gente está inserido em comunidades, inserido em alguma igreja, inserido num grupo, e você está alheia daquele grupo. E existem alguns moveres, né, digamos assim, se existe plural para mover, que só vai acontecer no grupo, na comunidade. Se você não estiver no meio deste mover, dessa atmosfera, você perde esse mover. Que são os grandes avivamentos. Que é quando o Senhor dá uma direção ao anjo da igreja, por exemplo. Quando você vê as 7 igrejas do Apocalipse, que nós estamos seguindo lá na igreja, a cada igreja é dado um direcionamento para o anjo da igreja. Cabe à igreja seguir o anjo. Porque, gente, você imagina Moisés recebendo as informações do Senhor e ele passando para o povo em Israel, para o povo andando no deserto. Você imagina se no povo surgissem vários Moisés? Você, não, Deus falou para ir para a direita. Não, Deus falou para ir para a esquerda. Não, Deus falou para... Que mover que eles iam experimentar? Nenhum. Então, aqui, o que está acontecendo? Esther está dentro de um clamor do povo inteiro. Quem começa com esse clamor, quem coloca o primeiro fogo é Mardoqueu, não é nem ela. Mas por que ela colhe fruto de estar nesse meio? Porque ela se conecta ao clamor que está ao seu redor. E é isso que a gente faz aqui. E é isso que o jejum que nós vamos fazer em grupo não tem nada a ver com jejum individual. Lembre, vocês têm que fazer também jejuns individuais com Deus, ok? Propósito com Deus. Se vocês não fazem, esse vai ser o início de muitos jejuns que vocês vão realizar. Mas se vocês vão experimentar o jejum em grupo, é outro tipo de mover. Ok? No versículo 3 diz, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Então,
O povo todo já estava acostumado a jejuar. O povo já estava acostumado a se posicionar da maneira correta. Você pode chorar? Pode chorar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A gente pode chorar e a gente deve chorar, porque há tempo para choro na nossa vida, sim. Há tempo para alegria, há tempo para choro, há tempo para festa, há tempo para luto. E que bom que há tempo também para as coisas assim, porque se a gente não chora, a gente vive uma falsidade em nós, de que está sempre tudo bem. Não. É bom que nós choramos, mas olha que interessante. Eles lamentaram. Lamentaram o que? O decreto. Só que eles não ficaram só no choro e no lamento, porque choro e lamento vão te levar para onde? Lugar nenhum. Eu sempre falo isso. Vai chorando, mas vai andando. Se você precisa parar um dia, 2, uma semana, se você precisa de um tempo, pegue este tempo com todas as suas forças. Debruça no descanso. E depois se levanta. Porque enquanto você para, ninguém faz nada pela sua vida. A sua vida para e quem sofre consequências é só você. Lembrem-se, todos nós temos escolhas e a gente vai colher lá na frente, e às vezes o lá na frente nem é tão demorado, ok? Se você ficar só parada chorando e lamentando, você não colhe nada. Mas se você chora, lamenta e jejua, é outra coisa. Porque você tá ali, eu vou me enfiar na brecha. Eu não tô legal, Senhor. Eu tô sentindo que tem alguma coisa esquisita. Vou fazer logo um jejum. Amém. Eu não tô me sentindo bem, vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou pedir ajuda àquela irmã. Eu vou juntar umas outras brasas, porque a minha brasa tá. Por isso que aquele que se isola facilmente é tragado. Porque quando um tá caindo, a gente vai lá, ó. E é nessa comunhão que a gente consegue ser corpo de Cristo, gente. A gente não é chamado para ser uma ilha ambulante por aí pregando evangelho. Não, a gente é chamado para ser como o corpo de Cristo pregando evangelho. Uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é outro. E o Senhor vai usando em cada situação, em cada forma. E o Espírito é o mesmo. Qual será a necessidade atual da sua casa, do povo, do nosso povo, o povo brasileiro, o povo de Israel, que está lá passando agora de novo por mais guerra, bombardeio? Qual é a necessidade da sua igreja local? O que a sua igreja hoje tem ensinado? O que eles têm precisado? Né? Qual a ação social que você participa? O que tem precisado? Se posicione nesse mundo espiritual e seja aquela que se preocupa com o próximo. Seja aquela que, em vez de olhar só para a sua necessidade, e isso é um exercício tremendo. Por isso que eu sempre falo, quando está passando por prova, está passando por luta, não fica sozinho. Porque quando a gente está sozinho, o nosso problema fica gigantesco. Mas quando você vai junto das outras pessoas, você ouve os outros problemas, você fica assim, não vou reclamar mais. Aí você olha, não vou reclamar mais. Abra-se para entender o que está acontecendo no mundo. Porque, gente, é muito fácil entrar numa caverna, tá? É muito fácil. Difícil sair. Então, cuidado com as cavernas que vocês se enfiam, porque Elias se enfiou numa caverna. Só que Deus resgatou ele de dentro da caverna e ele estava dentro daquela caverna já depressivo. Mesmo depois do Senhor ter usado e ter mostrado que estava com ele de inúmeras formas. E a gente, Deus fala conosco, Deus usa a gente, mas um minutinho ali, você, ixi, não vai dar para mim. E entra numa caverna. E essa caverna vai, o que ela faz com você? Ela te paralisa, ela te estagna. Você vai gerar menos frutos. E aí, só que depois você quer o mesmo resultado. Então, vamos parar com esse negócio de choro, lamento, choro, lamento. Agora a gente vai inserir choro, lamento, busca, jejum. Amém? Segundo lugar, esteja conectada ao Espírito Santo para todas as suas decisões. Esther estava conectada ao seu primo. E lembra que Mordecai, simbolicamente, Esther aponta para a igreja de Cristo. Quando a gente olha para a igreja gloriosa. Mordecai aqui aponta simbolicamente para o Espírito Santo.
Olha que incrível. Ela não tinha pai e mãe, mas ela foi cuidada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela estava o tempo todo conectada. É ele que inicia esse clamor e jejum pela causa do povo de Esther. Lembra que nós falamos? Então, ela é induzida, ela é repelida. Sim, você não vai recuar, você vai seguir o nosso plano. O Espírito Santo, ele sempre nos faz nos posicionar para este propósito correto. Então, assim, para de ouvir o que o Espírito fala com a outra pessoa. Às vezes, o que está falando para você, direcionado a você, é diferente. Primeiro eu falei, vamos lá, existe um clamor e um mover do corpo, e agora eu estou falando, existe o ouvir o Espírito. Como que a gente ouve o Espírito Santo de Deus? Jejuando. Dando tempo para estar com o Senhor. Não tem como Deus falar conosco só na correria. E assim, gente, às vezes, eu super entendo a gente não ter tempo realmente para parar. E quando a gente para, a gente está tão cansado, que o cansaço vem, você tá assim. Mas então começa a lembrar de buscar Deus em todos os lugares. Tá no carro, tá falando com Deus. Tá no banheiro, ai Senhor, olha, Senhor, enxerga Deus. Vai almoçar, lembra de Deus. Começa a inserir em tudo. Isso. Às vezes eu tô indo caminhando, andando e falando com Deus. Toda hora. Porque dessa forma a gente vai trazendo o relacionamento mais contínuo. Isso é tão maravilhoso. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando nós estamos só conversando com outras vozes. Entende? Então não dá lugar para conversar com essas outras vozes. Porque as outras vozes, elas vão intoxicar a sua mente. Eu não posso, eu não sou, eu não vou. Eu não posso, eu não sou, eu não vou. Eu não... E elas vão ficar aqui, te atormentando. Enquanto elas estão ali, você fica, Senhor Deus, tira essas vozes da minha cabeça. Me conduz à tua vontade. Eu estou aqui na tua presença. Que maravilhoso. Começa a adorar. Coloca escolhe as vozes para entrar aqui dentro. O Espírito Santo atua onde, gente? Eu já ensinei isso daqui. É aqui? É no cérebro, gente. O Espírito Santo está guardadinho no cérebro. Não é no coração. O coração é um jeito simbólico de falar do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo fala sobre o culto racional. Porque não se trata de nós cultuarmos a Deus, orando, só falando em latim, de uma maneira assim. Não, se trata da gente estar o tempo todo pensando nele, é tudo por ele, para ele. Quando Mardoqueu clama, o céu começa a responder. Então é como se Mardoqueu estivesse intervindo por Esther, e Esther já está respondendo ao chamado que Deus tinha dado a ele, na verdade. Esther 4:1, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza. O que significa se vestir de pano de saco? É o fundo do poço, digamos assim. É quando a pessoa está prostrada, quando aconteceu uma situação assim de, nossa, acabou para mim. Lembram de Davi, quando ele está orando para que o seu filho não fosse levado? Até o último minuto, ele se vestiu de saco de cinza, mostrando ali, Senhor, eu estou totalmente rendido aos seus pés. Em humildade a ti, né? A tradução para humildade é pobre, é pobreza, né? Pobre do que... Por isso que lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre aqui, em algumas traduções, é humilde de espírito. Olha que interessante, né? Porque o estar pobre é você estar pequeno, é aquela pequenez, como se você estivesse totalmente rendida aos pés de Jesus. Pedindo para ele assim, Senhor, sem ti, eu tô pobre, eu não vou para lugar nenhum. Essa é a posição de humildade que o Senhor diz assim, bem-aventurados estes herdarão o reino do céu. Aí o orgulhoso qual que é? Aquele oposto fala assim, não preciso de nada, estou tão bem, ó. Olha como eu estou bem. Nossa, Deus está me exaltando, eu estou vendo bem, me dei bem no trabalho. Agora eu vou, hein? Aí começa a comprar roupa, coisa cara e tudo caro, e estou me exaltando, e faz as amizades com gente cara, e de repente a cabeça sobe e esquece da pequenez. Todos viemos do pó e todos voltaremos para o pó. Se em algum momento isso sair da sua cabeça, você vai deixar o orgulho de corroer. Diante do Senhor, ele tem uma visão só. Qual?
Ele olha para todas nós. Ele não consegue enxergar se você tem mais conquistas ou menos conquistas na parte... Deus não vê isso em nós. Isso para ele, o que o Senhor está vendo é o nosso coração. Qual é a motivação do seu coração quando você se aproxima do Santo dos Santos? Qual é o cheiro que sobe de você? Porque, eu já falei isso aqui, o cheiro é como um rastro, a gente vai andando, aquele cheiro vai ficando. Se hoje o Senhor nos leva, que cheiro você deixa para trás? Porque as pessoas lembram da gente, lembra de Dorcas? Dorcas morre, o que as mulheres falam dela? Nossa, mas ela nos ajudava tanto, costurava tantas roupas, fazia tantas coisas por nós. Essa mulher morreu. E a gente fica querendo para nós, para nós, para nós. Vem a mim, vem a mim. A gente não deixa rastro nenhum. Está na hora da gente começar a mudar o... Sabe o mod? Mudar o aparelho, assim, pluf? Mudar totalmente. E não existe idade para mudar, tá, gente? Você pode estar no fim da vida, dá tempo de mudar. O cérebro se adapta, ok? Se você correr atrás, se você quiser hoje começar uma faculdade, vai ter dificuldade? Vai. Mas quando você não tinha, com 20 anos de idade, você dava valor? Com 20 anos de idade, você dava valor para a faculdade que o pai e a mãe, por vezes, podia pagar? Não dava. Então, às vezes, a gente chega numa certa idade e ali a gente tem oportunidade de algumas coisas, só que a gente, não, agora não dá mais. Tô velha, né? Já não dá mais para mim. E o senhor está falando assim, dá. Corre atrás, até o último minuto, corre atrás. Volta para cá. Então, Mardoqueu estava vestido de pano de saco. Ele estava ali no seu desespero, né? Ó, pano de saco é cinza. Saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargor. Grande e amargo clamor. Gente, não era um clamor doce, era um clamor de choro, amargo. Sabe aquela coisa? Senhor! Quantas? Você sabe, assim, até deformada, sabe? Você olha no espelho, meu Deus, meu nariz cresceu 10 centímetros. É desse jeito que ele estava. De tanto chorar, de tanto se esvilar com aqueles 2 olhos bugalhados. Por quê? Porque aquele clamor amargo, sabe? Aquele clamor assim que a gente sai derretido. Então, muitas vezes, esse clamor espiritual ele vai começar nos bastidores da sua vida. Ele já está acontecendo, o Senhor já vai levantando pessoas ao seu redor. E aí essas pessoas, elas começam a querer trazer você, e você tem que entrar nesse mover. Com intercessores como Mardoqueu, que são sensíveis ao que está acontecendo espiritualmente. Há mulheres cercadas de beleza, conforto, mas que precisam acordar para esse clamor espiritual da sua família, da sua geração, do seu povo. A gente precisa começar a despertar para que o Espírito está dizendo para a nossa casa. Então, Mardoqueu representa esse Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis, como está lá em Romanos 8, 26. Em terceiro lugar, e tem tudo a ver com o segundo, conecte-se a pessoas que te ajudem a chegar no propósito certo. Isso aqui eu já falei várias vezes aqui, mas olha, lá no versículo 8, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. As pessoas com as quais nós andamos e nos conectamos com elas podem determinar o nosso posicionamento, seja ele bem ou mal. Lembra que eu falei da picadinha ali, da alfinetada que Mardoqueu deu nela? A gente às vezes precisa de uma alfinetada. E dói, tá, gente? A gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta que o outro fale uma negativa, a gente só quer ser elogiada. E às vezes a amiga que mais te ama, a pessoa que mais te ama, ela não vai te trazer um elogio. Ela vai te trazer uma crítica construtiva. Sempre falada com amor, com carinho, no momento certo, né? Não é gritando, não é brigando. Existe um momento certo, isso vale para os casamentos. Aquela crítica construtiva no momento certo. Depois de já falar 300 elogios, lembra desse ensino? Depois que já falou assim, 10 elogios, encheu a bola do varão, aí você fala, mas amor, o que você acha de mudar isso?
a mudança é um cisco. Mas só você sabe a estratégia de se conectar a essas pessoas. Então, às vezes, você olha uma pessoa e você fala, uau, eu quero conseguir a conexão que essa pessoa tem com Deus. Anda com ela, se aproxima dela, pergunta para ela como é que você faz. Me ajuda a chegar nesse lugar aí. Porque senão a gente está sempre conectado aqui e afunda a gente. A pessoa que está com você está te empurrando para baixo, empurrando para baixo. Não vai dar para você, não. Realmente, não. São aqueles mais tendenciosos para os melancólicos, né? Os melancólicos têm que estar muito ligados aí, os temperamentos melancólicos. Os temperamentos melancólicos são aqueles que sempre veem o lado ruim da situação. São muito bons para muitas coisas, né? Eu tenho um lado melancólico, que é o lado artístico, né? De artes, de criativo. Mas se você deixar o melancólico atuar acima do Espírito Santo de Deus, você nunca vai ter visão espiritual para as coisas. Sempre não, vai ficar difícil mesmo. Não vai para ali não. E a gente precisa se encostar perto de uns Josué e uns Caleb de vez em quando. Que a gente está vendo tudo escuro e a pessoa fala assim, não, mas está vendo ali, ó, tem um clarão ali, dá para você entrar por ali. Dá. Mas como? Você vai, quando abrir o seco, você corre. Tem um momento de espera e um momento de correr. Aprendam isso na vida, no seu trabalho, na sua casa, nas suas estratégias de relacionamento. Nem sempre você vai estar correndo, nem sempre você vai estar falando, vai ter hora que você vai estar só em silêncio. E a pessoa certa te conecta a esses ensinos de sabedoria. A pessoa certa, ela precisa estar conectada a Deus, às pessoas certas, né? Esther ouviu seu primo e a partir dali uma chama foi acesa no seu coração. Provérbios 27:17 diz, como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo. O que significa isso? Eu afio o ferro um esfregando no outro. E o amigo afia o amigo junto com o outro. Então, por isso que o isolamento não te traz benefícios nenhum, a não ser que seja um tempo de descanso. Mas ele não pode durar um tempão. Porque você ora por paciência, por domínio próprio, né? Pelo fruto do Espírito, que são 9. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você se ausenta das pessoas. Aí como é que você vai ter isso? Sozinha? Eu tenho muito domínio próprio sozinha em casa, comendo meu miojo à noite, ligando a minha série. O meu trabalho é em casa também, no escritório eu tranco a porta para nem o cachorro chegar perto e eu tô ganhando domínio próprio. Não tô ganhando nada. Não tem como. A gente ganha como aqui, assim, falando com o outro, de repente o outro te estressa, aí você solta os coléricos que se cuidem, como eu. Você solta, ai, não, desculpa. Não, falei, respira fundo e puxa o ar e vai falando com mais vagareza, com mais amor. Isso vale para todo o fruto do Espírito, gente. Então, o amigo afia o amigo, o irmão afia o irmão. Entre outras palavras, o contato com pessoas diferentes, né? A troca de ideias, discussões, críticas construtivas vão nos ajudar a crescer. Por isso que a gente está fazendo esse grupo e aproveitem, porque eu não sei até quando que ele vai existir. Então, enquanto ele existe, aproveitem. Não só a pastora, aproveitem as suas... Aqui são amigas, vocês podem... Daqui podem surgir histórias. Deus, ele trabalha no oculto com aqueles que estão em movimento. Entende? Às vezes uma conexão vai gerar inúmeros frutos lá na frente. Você não dava nem importância para aquilo. Mas aqui a gente tem o quê? Mulheres que estão buscando, elas chegaram falando isso, né? Mulheres que estão buscando algo de Deus. A gente entra no mover, Deus começa a mostrar. Olhem para as placas. Juntas somos mais fortes. Você pode falar isso para a sua colega aí do lado? Em quarto lugar, abra os olhos para a verdade ao seu redor. Esther 4, versículo 5 diz: então Esther mandou chamar Atá, né? Aqui nessa versão é ataque.
Um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la, ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ou seja, Esther não sabia. Quer dizer que ela está dentro de um palácio, dentro de um reino, que o próprio povo dela está prestes a morrer. Ela não sabia. Aí eu tenho algo para dizer para vocês, seríssimo. Qual? O mundo está cada dia mais parecido com o dia de Noé. Se você é uma pessoa que tem medo de ouvir certas notícias, e eu entendo, e eu compartilho dessa dor que você sente, tudo bem. Mas não dá para você se ausentar de toda a realidade do mundo. Quais? Cada vez mais as situações e os cercos vão se apertando para o nosso lado. Eu não sou a favor da gente ficar o tempo inteiro olhando só para isso, teoria da conspiração. E olha que eu já vim da área da escatologia, mas eu entendo a escatologia como esperança e não como algo para trazer medo para o coração. Escatologia, para quem não sabe, é estudar o fim dos tempos, estudar as coisas do fim. A escatologia, ela definitivamente não é para a gente trazer medo. A geopolítica não é para trazer medo, mas é para despertar-nos. Então, assim, quantas aqui assistem filmes de terror e violência? Gostam desses filmes? Porque tudo aquilo que nós vamos assistir, né, seja fictício ou não, a gente vai viver as emoções internamente daquilo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando se trata da realidade do mundo, talvez você precise viver algumas emoções e orar por aquela situação, para que aquela emoção não te atinja. Mas é bom você saber, porque senão, assim como Esther, as coisas estão acontecendo, o bicho está pegando, vocês, glória a Deus, que vocês estão ouvindo uma pessoa aqui que é antenada nessas questões e o pastor de vocês também. Mas assim, não é por conta disso que vocês não precisam ir atrás de conhecimento também. Então, busquem. Então, às vezes, as mulheres estão vivendo protegidas em um ambiente religioso, um ambiente familiar, mas elas estão desconectadas da verdade. E, às vezes, a verdade é delas mesmas. E aqui vou pegar no calo de vocês. Às vezes, todo mundo ao seu redor na sua casa tem uma opinião sobre você, o seu temperamento, algo que não é legal. Não é legal, que você tem que mudar. Menos você sabe disso. Você passa a vida inteira achando que você está arrasando. Aí, certo dia, sem querer, você ouve, mas não dá para falar porque é pavio curto, né? Já solta logo. Ou então, é linguaruda, né? Não conta nada para ela, porque virou as costas, já era. E outras coisas. A gente precisa estar atento à verdade, porque senão a gente vive num casulo mentiroso. E não só isso, nós estamos dentro de um sistema do mundo, e esse sistema é o mesmo sistema que rege a humanidade desde os tempos da Torre de Babel, desde a Babilônia. A Babilônia, ela é hoje em nós, no nosso mundo, tudo aquilo que é anticristão. O que é isso? Ah, é só o anticristo que vai estar lá com um ferrinho pro alto Não, gente! É a internet toda bonitinha, pegando seus filhos sem você perceber, com desenhos que parecem muito bonitinhos, mas no fundo está ensinando as gerações das nossas crianças que não precisa mais ter papai e mamãe, ou que não precisa mais ter o respeito da criança para o pai e para a mãe, ou que pode ter acesso a demônios em casa, pode ter acesso a bruxaria em casa. Para as mamães de plantão, para as vovós, para as titias, para aquelas que têm contato com criança, entendam algo. A geração infantil, ela é sempre a mais atacada quando se trata de inverdades. Na nossa época, né, eu conto que aqui estão mais ou menos a mesma geração, na nossa época da nossa infância, a gente tinha algumas inverdades que não se comparam às de hoje. Então, a gente, como adultas, precisamos estar muito atentas a essas coisas. Esther precisou ser informada por outros para perceber a gravidade da situação. Então agora Deus está chamando você, mulher, para acordar e despertar para um tempo profético que pode estar vindo. E você está ali, só olhando para a paisagem o tempo todo. Pode descansar? Deve. Deve. Vai passear, vai curtir com a sua família. Vai, deve. É muito bom isso, maravilhoso. Eu, como pastora, vou ser a primeira a falar para vocês,
vai curtir o maridão, vai curtir os filhos, vai curtir com as amigas, vai viajar, vai acontecer, vai brilhar, mas não se esqueça. Por mais que você esteja em todas as viagens, o mundo não para. O anticristo não para. O espírito do anticristo atua no mundo desde os princípios. E como que ele faz isso? Ele vai entrando nos lugares onde ele consegue penetrar. Olhe para o seu casamento e comece a perceber se você precisa hoje fazer alguns reparos. Porque é muito mais fácil a gente reparar do que depois que estragar tudo, correr atrás do perdido. De repente você precisa de uma ajuda de algum profissional. Busque ajuda para fazer reparos. Os reparos, eles são pequenos. Então, assim, carro em movimento não faz manutenção. Às vezes você e o seu casamento, não sei porque eu estou falando isso, porque nem está aqui, mas às vezes você e o seu casamento precisam parar de andar um pouquinho, estacionar para colocar gasolina de novo. Né? Tem até o livro que nós estamos lendo, que é Não Ande com Tanque Vazio. Recomendo super. Para você abastecer o seu carro, para você ver se está precisando de um ajustezinho no pneu, no motor, e depois aquele carro andar com mais excelência. É a mesma coisa o casamento. É a mesma coisa um filho seu. Às vezes a criança todo dia chega, não fala nada, você vai levando aquilo. Será que você não tem que vasculhar mais a vida da criança? Será que você não tem que se fingir de boba e entrar? Eu faço isso. Eu entro na escola, não, mãezinha, não pode entrar. Desculpa, nem sabia que tu podia. E nessas, eu já tirei filho meu da escola. Na hora que eu entrei, eu vi, tá botando meu filho para ver televisão? Nessa hora. Dá meu filho aqui, eu vou levar meu filho embora. A gente precisa estar atento. O que está vendo na televisão? Qual é a propaganda? O que está falando? Que música é essa, filho? Canta pra mamãe. Interessante. Mas fala sobre o quê? Entendeu? A gente tem que entrar no mundo das crianças. Senão a gente vai perder essas crianças. Quinto lugar. Estamos caminhando para o fim. Não subestime a sua posição. A sua posição atual, onde você foi colocada, pode ter um propósito para a eternidade. E eu arrisco em dizer, não é que pode ter, ela tem um propósito eterno. Na vida de pessoas, na vida de comunidades. E, olha, não esqueçam de algo que eu vou dizer, gravem isso, toda vez que estiverem andando, lembra do meu rosto falando isso. Você é referência mesmo quando está calada. Tá todo mundo te olhando. Como? Indiretamente. Você brilha aos olhos das pessoas, a pessoa está olhando e fala assim, nossa, como é que ela consegue ser assim? Nossa, como é que ela faz isso? Nossa, que interessante. O tempo todo. Se você parar hoje para perguntar para as pessoas que convivem com você, o que elas falariam? Como é conviver com essa pessoa? O que ela transmite? Não precisa ser falante. Certo? Às vezes, no silêncio, você é um exemplo da presença de Deus. Quem sabe se não foi para isso que chegaste à realeza? Quem sabe não foi para aquele tempo que Esther tinha sido levada para a realeza? Às vezes nós queremos ser honradas, às vezes não, sempre. Nós queremos conquistar lugares, nós queremos ganhar mais, nós queremos mais e mais e mais. Eu quero me sentir realizada. Ok. Com muito trabalho, ali você consegue. Você chega num lugar. Só que às vezes quando você está naquele lugar Deus quer te usar para algumas situações. E ali você não toma posse da sua posição. Então, a posição que você está hoje, ela vai ser usada sim para muitos propósitos para a eternidade. Esther representa a mulher que Deus posiciona estrategicamente em lugares de influência para interceder e agir e proteger o reino. Uma Pri que foi lá para Brasília, depois me contou que pregou o evangelho lá e estava no meio da festa e a mulherada querendo saber mais dela. Mas por quê? Porque se posicionou na brecha, numa profissão que a maioria não conhece a Deus e ainda pior, carrega ideologias mundanas, mas o que você tem? O que você faz para ser assim?
Uau! E ela aproveitou a oportunidade, entrou com a palavra. Amém. Numa dessas, a gente salva uma alma que já está destinada ao inferno. E o propósito da nossa vida maior, se você não sabe o teu propósito, eu já vou te dizer, anota aí, é ganhar almas. Amém. O seu propósito é esse. Agora, como você vai fazer isso? Talvez você faça uma faculdade, porque Deus vai através de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um doutorado, ou talvez você não faça nenhuma faculdade, mas o Senhor, por você ser bom em relacionamento, o Senhor vai te colocar numa posição, e naquela posição você pode ganhar X pessoas. Que coisa linda. E Deus, ele faz isso com Esther. Estrategicamente, ele tira Esther do anonimato. E ele coloca Esther dentro de um palácio. E Esther não imaginava que era para aquilo. A gente não imagina, porque os propósitos de Deus, os planos de Deus, são sempre maiores do que os nossos. Enquanto a gente está pensando pequenininho, falando assim, né, pode ser que um dia, né, o Senhor me dê a oportunidade de falar da palavra. Né? Menina, abre a boca, abre a boca. Procura a ocasião correta e fala da palavra. Não dá para a gente ficar segurando só para a gente. Como se todos os nossos dons, tudo que a gente faz é só para a gente. E não é. Esther é essa noiva de Cristo que é chamada a se posicionar de maneira correta nos dias que nós vivemos. Dias difíceis, dias do fim. Em sexto lugar, coloque todas as suas fichas no reino de Deus. Se perecer, pereci. Se tiver que morrer, morrerei. O que Esther está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, eu não sabia de nada. Mardoqueu me mostrou a realidade do que eu teria que ver. Me mostrou a verdade. A partir daí, eu montei uma estratégia, junto com o povo que também já estava na estratégia do jejum. E após eu me preparar para essa estratégia, eu vou ir até o rei. É isso que a gente vai ler nos próximos capítulos. Mas ela diz assim, se eu tiver que morrer nessa situação, eu dei o meu melhor. E aqui fica a dica. Seja o que for colocado na sua mão por Deus, faça de tudo para dar o seu melhor. Amém. Se Esther aqui não tivesse entregado todas as suas fichas nas mãos de Deus, talvez aquele povo todo morreria. Talvez ela mesma seria morta. E a gente, às vezes, está numa posição que a gente, se ficar o bicho pega, se correr o bicho, a gente fica ali, e agora? Faz o quê? E Deus está falando assim, não dá mais para olhar para trás. Esther, está aí dentro? Está dentro do lugar? Não dá para fugir mais. Agora é usar de estratégia, Renata. Estratégia. O que é estratégia, gente? Estratégia é eu olho para onde eu quero chegar, eu olho para o que eu quero fazer, eu olho para a necessidade do povo, eu olho para a necessidade das pessoas que estão ao meu redor, eu olho para a minha necessidade, porque não é só do povo, é minha necessidade também. E eu falo assim, ixi, não dá para ir de qualquer jeito. Então eu vou ter que achar uma estratégia aqui. Qual estratégia que eu uso? E aí ela começa, estrategicamente, 3 dias de jejum, oração, clamor. Ela e todos, a comunidade vai levantar a mesma atmosfera espiritual. Isso atrai milagre. Por quê? Porque Deus, ele não só se agrada com o nosso jejum, mas quando você tem uma comunidade inteira jejuando em prol de algo, isso é como se mostrasse para Deus assim, Senhor, nós nos colocamos totalmente para que o Senhor faça. E aí a vontade dele vai ser feita, que pode não ser a sua. É aí que o bicho pega. A gente pode orar, jejuar. A gente quer a nossa vontade. Deus está falando essa, não é minha vontade. Como que a gente alinha a nossa vontade com a de Deus? Através da palavra. Se a sua vontade, ela está alinhada ao que a palavra ensina, e por isso que, pastora, mas a gente precisa estudar muito a palavra. Precisa estudar a palavra. Porque se você não estuda a palavra, você não sabe o que a palavra diz daquela situação. Daquela pessoa agir daquela forma. De como que você como esposa, como você como mãe, como você como líder, como você, que uma mulher é, né?
Porque nós, mulheres, a gente tem funções determinadas por Deus na sociedade. Prioridades determinadas por Deus na sociedade. É porque o mundo vai fazer você esquecer de tudo isso. E colocar uma outra identidade feminina para você que não tem nada a ver com a de Deus. A resposta de Esther marca a sua rendição completa ao propósito de Deus. Ela deixa de ser uma mulher protegida e passa a ser uma mulher posicionada. Quantas têm coragem de levantar a manga assim, ó? Faz assim, ó, profeticamente, ó. Levanta a manga assim e fala assim: eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Eu não vou mais ficar parada. Eu não vou mais ficar parada. Mas eu vou me posicionar intencionalmente. Mas eu vou me posicionar intencionalmente. Não é sobre a gente sair por aí que nem doida. É sobre eu estar. Eu estou posicionada. Lembra que eu falei semana passada? Por isso que é tão importante vocês não faltarem. Porque vocês vão reparar que no final, o todo que é a mensagem. Mas semana passada, para quem não veio, eu falei o quê? O Senhor está nos levando para uma torre de vigia. Em cima dessa torre, o que a gente vê? A gente vê o plano do inimigo antes dele realizar. Quando eu vejo o que o inimigo vai realizar antes, eu consigo tempo para montar uma estratégia. Quando eu sou pega de surpresa, quando eu sou pega como ladrão da noite, eu não tenho estratégia. E é por isso que Jesus fala tanto: eu virei como ladrão da noite. Ladrão da noite para quem, gente? Para aqueles que não estão despertos. Jesus não vem como ladrão da noite para a igreja fiel e verdadeira que está ali falando com ele frequentemente. Porque estes estarão preparados. Estes vão ceiar com Cristo. Os outros vão bater na porta no final e falar: quem são vocês? Não conheço, nunca vi. Vocês vieram da onde? Nunca ouvi uma oração real sua. Você, sim, você curou pessoas, você fez, aconteceu, mas não foi por mim. Foi por algum outro nome aí que eu não sei qual é. Muitas estão chamadas hoje para romper com o medo. Zona de conforto. Protocolos humanos. Tipo assim, só pode ser desse jeito, pronto, acabou. Vamos parar de querer colocar todo mundo na mesma caixinha e só pode assim, só se for assado. Não. Deus age de diferentes formas. E o que eu falei já, você, mulher, tem uma personalidade única. Você foi chamada de uma maneira única. O Senhor quer te usar para avivamento, sim. O Senhor quer te usar onde você está, sim. O Senhor vai fazer a sua boca se abrir na hora certa, sim. E é no jeito que você faz. Você não vai falar nunca igual a mim. Porque nós somos diferentes. Cada uma vai falar de um jeito. Na hora que for necessário. E que lindo isso. E ainda bem que todas são diferentes. Deus procura mulheres que digam: se eu perecer, se eu morrer, morri. Mas eu vou obedecer mesmo assim. Deus está hoje buscando essas mulheres. Em sétimo e último lugar, prepare-se antes de qualquer decisão ou ação importante. Quem vai correr uma maratona tem que fazer o quê, meninas? Treinar. Quem vai fazer uma prova tem que fazer o quê? Quem vai lutar contra o inimigo, quem vai ir atrás de um propósito, tem que fazer o quê? Buscar Deus. Jejuar. Joelho no chão. Lembra que eu falei para vocês? Pelo menos 3 vezes joelho no chão. Por quê? Porque pelo menos 3 vezes você lembra que você é pequeno, que você não é ninguém, mas que o Senhor vai na frente. Antes de agir, Esther pede intercessão e jejum coletivo. Ela entende que a vitória vai vir pelo poder espiritual e não pelo poder político. Ela poderia ter ido direto no rei. Ela poderia ter ido direto em artimanhas humanas, braço, força do braço. Mas ela entende que a força viria primeiro do céu. Uma mulher que jejua, ora e se consagra é mais poderosa do que muitos exércitos. O jejum de 3 dias representa a morte do eu, a preparação para a ressurreição e a ação espiritual. Então, nós, hoje, devemos nos perguntar: se nós estamos colocadas onde nós estamos, será que não é para um tempo como este? Será que hoje não é tempo de você vestir a camisa da mulher posicionada e parar de vestir a camisa da mulher vitimada? Ai, tudo contra mim, nada coopera,
De novo. Não. Glória a Deus que eu estou aqui. Estão me apedrejando? Glória a Deus, vamos embora. Vou arranjar um jeito de me defender. Está se levantando o inimigo ali na minha casa? Vamos embora. Fui colocada aqui por um propósito. Lembre-se, todas as pessoas são filhas de Deus, filhos e filhas do Senhor. Os nossos filhos são filhos de Deus em algum momento, se eles assim o aceitarem. Nós apenas estamos cuidando por um tempo. Se por um acaso os nossos filhos dão trabalho, se os nossos maridos dão trabalho, a gente continua igual. Entende? Que o trabalho que o outro dá, que a situação que o outro dá, não pode intervir na maneira como nós somos no reino de Deus. Vamos ficar de pé?